Olá, graça e paz, amada igreja. Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma leitura do devocional dos Salmos, fazendo a leitura com um ano com os Salmos. Elben M. Len César. E hoje o tema é Caminhos Expostos. A ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste. Salmos 119, versículo 26. A pessoa que ora com a alma, que ora com liberdade, que ora com profundidade, se abre diante de Deus. Põe para fora os teus pecados, seus sentimentos, suas dores, suas queixas, suas incógnitas, seus medos, seus pavores, suas decepções, suas amarguras, suas loucuras. Os salmos estão repletos dessas diversas aberturas de alma. Só uma vez, porém, se diz que o salmista pôs para fora as suas veredas. A ti relatei os meus caminhos. Confessar pecado é uma coisa, desabafar mágoas é outra, e expor os próprios caminhos é quase uma novidade. Caminho é trilha, é rota, é movimento, é acontecimento. Ao relatar os seus caminhos, o salmista está contando de onde veio e para onde vai. Ele sabe que há muitos caminhos diante dele, alvoroçando. De um lado estão o caminho da vida, os caminhos do Senhor, o caminho da fidelidade, o caminho eterno. Referências: Salmo 16:11, Salmos 18:21, Salmos 119, versículo 30 e Salmos 139, versículo 24. Do outro lado estão os caminhos enganosos, o caminho mau, o caminho da falsidade. Salmo 119, versículos 29, 101 e 128. Em que caminho estaria o salmista? O juízo, a avaliação, a descoberta do caminho pelo qual se anda não é tão simples quanto se pensa, porque há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Este relatar humilde e submisso dos caminhos que estamos trilhando deve terminar com a súplica igualmente humilde e submissa. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura. Salmo 27, versículo 11. E com certeza, se você ora, né, com a alma, se você ora com liberdade, se você ora com profundidade, com certeza você se abre diante de Deus. E isso nos faz refletir a forma como oramos. E então, assim, se você analisar a forma como você ora, como você conduz o seu momento de oração com Deus, né? Isso vai dizer se você se abre de fato diante de Deus. Então, assim, é, quando, quando realmente a gente abre o nosso coração diante de Deus, é, a nossa oração ela ganha profundidade, né? A nossa oração vai ganhando, né, liberdade. Nós vamos, né, tendo essa liberdade de, de uma certa forma, expor a nossa vida diante do Senhor. Então, assim, e quanto mais liberdade, né, isso vem com a intimidade, né? Porque a intimidade, ela também, ela traz um pouco dessa liberdade, né? De você falar e agir em sinceridade com Deus através da oração. Então, assim, e é por isso que nós, quando temos essa liberdade, né, de falar para o Senhor realmente como está o nosso coração,
de como estamos naquele dia, naquele momento em que estamos fazendo a nossa oração. Então, assim, quem já desenvolveu uma intimidade muito profunda com Deus, quem tem, né, o hábito de falar com o Senhor todos os dias, com certeza já consegue, né, expor, né, como falou aqui, né, põe para fora os seus pecados, os seus sentimentos, né, as suas dores, as suas queixas, as suas incógnitas, né, as dúvidas, os medos, os pavores, as decepções, as amarguras, até mesmo as loucuras, né? E os Salmos é um dos livros em que você mais vê realmente essa abertura de alma, que você vê, né, a forma como os salmistas se expressam, né, diante de Deus, né, são muito profundas, né? Então, assim, nós precisamos também, né, dessa mesma forma, não precisamos ter vergonha, não precisamos ter medo, né, de colocar tudo para o Senhor. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, né? Os nossos sentimentos, o que a gente está pensando, embora Ele saiba, Ele é Deus, Ele sabe tudo que passa, Ele sabe tudo que está passando pela nossa mente, pelo nosso coração, tudo que está acontecendo, né? Mas isso que é o lindo de Deus, Ele quer se relacionar conosco. Então, embora Ele saiba, Ele quer, Ele quer te ouvir, Ele quer me ouvir, né? Então, assim, o que nos chama a atenção aqui, né, porque é caminhos expostos, né? E o salmista vai falar, te relatei os meus caminhos. E então, assim, sabemos que tem diversos tipos, né, de oração. E uma coisa é você, de fato, confessar pecado, outra coisa é você desabafar com Deus sobre uma situação, outra coisa é você colocar as suas preocupações, né, diante do Senhor. Mas quantas das vezes nós expomos os nossos caminhos, né? Como o salmista falou que a ti eu relatei os meus caminhos. Quantas vezes nós, ao falarmos com Deus, nós colocamos os nossos caminhos diante do Senhor? E aí, por isso que está falando aqui, né? Expor os próprios caminhos é quase uma novidade. Porque a gente tende a falar sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente está passando, né? A pedir por uma situação, a pedir por uma pessoa, né? A agradecer, né? A pedir perdão pelos pecados. Mas se a gente analisar, nem pode ser que muitas poucas pessoas colocam os seus caminhos diante do Senhor, expõem os seus caminhos, né? E que é o que o Salmo está falando, a ti relatei os meus caminhos. Então, eu peguei e coloquei os meus caminhos diante do Senhor, né? Então, assim, caminho é trilha, é rota, é movimento, é acontecimento, né? Então, aqui o salmista ele está contando de onde veio e para onde ele vai, né? Então, assim, você tem falado sobre isso com o Senhor? De onde você veio e para onde você vai, aonde você quer chegar, né? Então, assim, porque em se tratando de caminhos, sempre haverá vários caminhos, rotas, né? Atalhos, e, e é só em Deus, né? Só em Deus que a gente vai poder saber que caminho a gente deve seguir. Se o caminho que nós estamos seguindo é de fato o caminho que o Senhor quer que nós venhamos a caminhar, né? Então, assim, e muitas das vezes a gente tem que expor o nosso caminhar, vamos colocar assim, para que Deus nos mostre se realmente estamos no caminho certo. E então, em que caminho estaria o salmista? E se hoje, né, vamos trazer para nós, em que caminho nós estamos hoje? Né? Então, assim, porque há caminhos, como fala Provérbios capítulo 14, versículo 2, que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, essa que é a importância da gente expor os nossos caminhos ao Senhor. Assim como o salmista, a ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste.
Então, quando a gente expõe os nossos caminhos para o Senhor, né, Ele vai nos mostrar se estamos no caminho certo, se a gente vai ter que mudar o percurso, né? Se não, porque nem tudo, né, nem todo caminho que parece certo para nós é, é de fato certo, né? E às vezes vai conduzir, né, a outras situações, a outros desfechos que, que nós não sabemos, mas Deus sabe. Então, por isso a importância de expor os nossos caminhos diante do Senhor. É aqui um aprendizado muito rico com o livro de Salmos hoje para nós. Então, assim, se você não tem, né, não tem o costume de orar, né, expondo os seus próprios caminhos, comece a partir de hoje a expor. Né? Então, assim, é, comece a relatar para o Senhor o seu caminhar e perguntar, Senhor, estou no caminho certo? É esse o caminho que eu devo seguir? É por essa direção que eu tenho que seguir? Né? Até onde eu posso ir? Né? Aqui é para eu mudar, né? E o Senhor vai direcionando. Então, assim, no fim, Salmo 27, versículo 11, o salmista fala: ensina-me o teu caminho, Senhor, conduz-me por uma vereda segura. Então, vamos pedir para que o Senhor nos ensine o caminho dele, porque no caminho dele, na rota dele, na trilha dele, não tem erro. A nossa rota, o nosso caminho, nem sempre, né, vai ser o melhor, vai ser, vai ser seguro, né? Mas o caminho de Deus, é, além de não ter erro, né, é um caminho seguro. E por isso que ele fala, conduz-me por uma vereda segura. Então, só o Senhor para nos conduzir por um caminho seguro, por uma vereda segura, porque Ele vê o início e o fim de todas as coisas, não é verdade? Então, eu deixo essa palavra para você hoje, né? Que aprendizado, né? Expor os nossos próprios caminhos para o Senhor, né? E deixar, né, que Ele nos ensine o caminho dele, né? E nos conduza por uma vereda segura. Então, assim, essa é a palavra para você hoje, esse devocional, né? Tão rico. E como é bom nós aprendemos com a palavra do Senhor. E que a gente possa estar, né, com os nossos ouvidos atentos à direção do Senhor, né? Porque é, Ele vai nos guiar, Ele vai nos direcionar. Nós precisamos estar atentos à sua voz, né, para seguir, né, as diretrizes que Ele vai dando para nós ao longo do caminho. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe, né, o seu dia e até o próximo devocional. Fiquem com Deus.